A Bíblia narra que o povo judeu, depois de mais de 40 anos cativo na Babilônia, foi liberto e retornou sob a liderança de Neemias às suas terras, especialmente a Jerusalém, para restaurar o templo do Senhor e para reconstruir a muralha e recolocar as portas na cidade que estavam destruídas. Era uma tarefa difícil e perigosa porque muitos interesses contrários atuaram para impedir a sua realização e os inimigos conspiravam para intimidar Neemias. Mas a mão de Deus fortaleceu as mãos de Neemias e do povo judeu. As muralhas e as portas foram restauradas e grandes ofertas foram dadas para a reconstrução do templo do Senhor. O capítulo 8 do livro de Neemias narra que Esdras leu o livro da lei de Moisés e que o povo judeu louvou o Senhor, que eles se curvaram e adoraram o Senhor com os rostos em terra e que choravam ao ouvir as palavras da lei. A partir do verso 9 está escrito que então o sacerdote Esdras, Neemias, o governador e os levitas lhes disseram: não chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Vão comer uma boa refeição, disse-lhes, e enviem presentes aos que estão necessitados. Não estejam tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa palavra de ânimo e de conforto apaziguou o coração do povo e fez transformar o semblante daquelas pessoas que passaram da tristeza à alegria e do desalento à esperança, pois a Bíblia diz que todo o povo saiu para comer e beber e enviar presentes. Foi uma ocasião de grande celebração, pois puderam ouvir e compreender as palavras de Deus. Nos dias de hoje, também muito se proclama essa exortação, a qual é repetida até fora do meio cristão, sobretudo nos tempos de dor e de dificuldade, sendo utilizada quase que como um chavão. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas qual o significado dessa palavra proferida em Neemias? Será que Deus é alegre? E como que a sua alegria pode nos fortalecer? São questionamentos que vêm e é preciso buscar a sua melhor interpretação de como a alegria do Senhor pode nos fortalecer, especialmente nos dias de hoje, em que vivemos uma realidade dura, onde milhões de pessoas estão sofrendo assolação, escassez, dores e perdas por conta da pandemia que invadiu todo o planeta. Em razão desse quadro de doença, da perda de entes queridos, do isolamento e pelo perdimento de bens e dos empregos, vemos que as pessoas estão perdidas, tristes e oprimidas, sem expectativa, derrotadas e sem esperança. Mas se o homem tentar se reerguer e se reequilibrar com amparo em filosofias e ensinamentos de homens, se confiar apenas na sua própria força e inteligência, e se buscar alegria e contentamento no que o mundo oferece, certamente que vai fracassar, se decepcionar e sofrer. O homem por si mesmo não é nada e não pode nada, e as soluções e alegrias que o mundo oferece são passageiras e superficiais, deixando um sentimento de vazio na alma. Existe uma única certeza: Deus é a origem da vida e dele provém todas as coisas. Ele é o centro da criação, de onde emana toda a força, toda a ordem, todo o poder, toda a beleza, todo esplendor, toda a perfeição e toda a plenitude. Quando o homem descobre essa verdade e a aceita em seu coração, deixando o autor da vida e consumador da fé ser o seu Pai, o seu Senhor, o seu guia e o seu Salvador, tudo muda. Mas essa verdade somente pode ser descoberta e aceita se o homem vier a conhecê-la por meio da leitura e da oitiva da Palavra de Deus, pois é nela que estão guardadas as riquezas e os tesouros de vida do Pai para nós. Desde o Antigo Testamento, vemos que o homem é fraco e que sua natureza se inclina para o erro, para a desobediência e para a rebeldia. O que aconteceu inclusive com os filhos de Israel, que presenciaram a glória de Deus por meio de Moisés e dos outros profetas.
Ao rejeitar a direção de Deus e decidir segundo o seu próprio conselho, o homem foi se deixando enredar pelas teias enganosas do adversário da nossa salvação, sendo seduzido pela mentira, pela corrupção, pelo egoísmo, pela idolatria e pelo pecado, pois um abismo chama outro abismo. Salmos 42, 7. Nesse caminhar cego, de autoridade e de descobertas próprias, o homem foi excluindo Deus e abolindo os seus conselhos e os seus ensinamentos das suas vidas, das famílias, das escolas e das relações entre as pessoas, na crença equivocada de que Deus já era e de que seus ensinamentos são ultrapassados. Como resultado, vive hoje subjugado por um sistema onde prevalecem o poder, o dinheiro, a força e a dominação, tendo se tornado escravo de si mesmo, de suas concepções erradas e do próprio sistema de poder que domina o mundo e que rege todas as relações no planeta. Por isso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, primeira carta de João 5,19. Mas no verso 18, nos assegura que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Que palavra maravilhosa! Mas o homem só pode nascer espiritualmente em Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, que pelo seu sangue derramado em sacrifício nos redimiu e nos tornou justos ao apagar o nosso pecado e a nossa culpa. O Pai, por seu Filho Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1,13, transportando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2,9. E pelo seu sangue redentor, Jesus Cristo nos concedeu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, Romanos 14, verso 17 nos ensina que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o primeiro passo para encontrar a justiça, a paz, a alegria e a vida abundante é voltando imediatamente para Deus, o nosso Pai, com arrependimento genuíno pelo tempo de afastamento e de desobediência. Fazer reconciliação com Ele e aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Fora da presença de Deus, o homem estará perdido e desamparado. Nenhum lugar será suficientemente bom, nada que venha a obter conseguirá satisfazê-lo, ninguém com quem possa se relacionar lhe trará sentimento de felicidade e nenhuma coisa que venha a adquirir será suficiente para trazer-lhe contentamento. Sempre vai estar à procura, porque sentirá que está faltando alguma coisa. Estará faltando a presença de Deus, que preenche todo o nosso interior e pacifica a nossa alma com os sentimentos de satisfação e de completude. Só a sua palavra tem poder de fazer reviver o nosso espírito e de saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça e de trazer para nós a vida verdadeira. Em Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, Jesus Cristo diz: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 6. Em João capítulo 15, Jesus mais uma vez nos ensina: Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Verso 11. Então, o Senhor se alegra quando, reconhecendo o nosso erro, abandonamos o caminho da perdição e nos voltamos para Ele. Sinta-se também feliz e regozijado por estar reconciliado com o Pai e vá deixando a sua palavra curar as suas feridas, penetrar na sua mente e ser gravada em seu coração. A consciência de que por meio do Espírito Santo Deus habita em você e que está em comunhão com Jesus Cristo fará você se sentir seguro, animado e fortalecido mesmo diante das lutas e dificuldades. E te fará desfrutar da paz que vem do Senhor, que o mundo não pode dar,
e que o entendimento humano não pode alcançar. E pela fé, você verá a mão forte do Senhor a seu favor, te segurando, te guardando e te guiando. E sentirá a verdadeira e completa alegria que só aqueles nascidos do Senhor têm, porque vem do coração de Deus. Alegria duradoura que ninguém poderá te tirar, João 16, 22, que é fruto do Espírito Santo e que permanece mesmo diante da dor e da dificuldade. Jesus Cristo é a nossa salvação e a razão da nossa alegria. E essa alegria do Senhor em nós é a força que nos impulsiona e que nos capacita a vencer aflições e tribulações, a ultrapassar os obstáculos e as dificuldades, a desviar das estratégias e ciladas do inimigo, a transcender qualquer circunstância, a superar qualquer tristeza e a prosseguir rumo ao alvo, em vitória, ao encontro de Deus, o nosso Pai, na eternidade. Por isso, como ensinado em Filipenses 4:4, alegremo-nos no Senhor e possamos proclamar, à luz do Espírito Santo de Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém.